Romanos capítulo 7, de 7 a 12. Aqui o apóstolo Paulo está respondendo a uma conclusão errada que poderia ser tirada de afirmações que ele fez sobre a lei. Essa conclusão era de que Paulo estaria dizendo que a lei era ruim, que a lei era pecado. Ele responde a isso aqui do verso 7 ao 12. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Até aqui a leitura da Escritura. Oremos. Ó Senhor, sem a assistência do Teu Espírito Santo, nós podemos até entender racionalmente, intelectualmente, o que é que está escrito aqui. Mas nunca poderemos, ó Deus, ter essas palavras aplicadas ao nosso coração, a não ser pela obra do Teu Espírito Santo em nós. Ilumina-nos para que não somente compreendamos o sentido do que Paulo escreveu, mas também o que esse sentido representa para nós hoje. Fala ao coração de todos que aqui se encontram, Senhor, queremos conhecer-te mais, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na terceira grande parte da carta aos Romanos. A primeira parte, conforme nós já vimos, que está compreendida nos capítulos 1, 2 e metade do 3, tem a ver com a perdição de toda a raça humana. Nesses 2 capítulos e meio, o apóstolo Paulo mostra como os pagãos, os gentios, estão perdidos, porque rejeitam a revelação que Deus fez de si mesmo na consciência deles e na natureza. Ele mostra também a condenação dos judeus, que além dessas revelações de Deus, receberam também a revelação escrita na lei de Moisés e também não cumprem. Ele conclui essa primeira parte dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos aqui, judeus e gentios, ou seja, toda a raça humana, não há exceção nenhuma. A segunda parte é onde Paulo apresenta o Evangelho e mostra como Deus, pela fé em Cristo Jesus, justifica gratuitamente o pecador mediante a fé. E ele faz isso de metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5, demonstrando com exemplos do Antigo Testamento, citando Abraão, citando Moisés, citando Davi, como Deus sempre justificou, perdoou, aceitou, salvou pecadores mediante a fé nas promessas, a fé no Messias e nunca pelas obras da lei. E no capítulo 6 até o 8, Paulo nos apresenta na terceira parte da carta de que maneira essas pessoas que estão perdidas, mas que foram justificadas, elas devem viver de maneira santa diante de Deus. De uma forma bem didática, primeira parte, perdição, segunda parte, justificação, terceira parte, santificação. Nós estamos exatamente no meio da terceira parte, onde Paulo está ensinando de que maneira aquelas pessoas que conheceram a Cristo, mediante a fé e foram salvas, devem viver nesse mundo. Essa terceira parte sobre santificação tem 3 capítulos. Cada um deles trata de um ângulo diferente a questão da santificação. No capítulo 6, Paulo trata primeiro da questão do pecado. Como nós podemos viver livres do pecado? Como nós podemos ser libertos do domínio do pecado sobre nós? É o tema do capítulo 6. No capítulo 7, ele trata da libertação da lei. De que forma nós podemos ser livres da lei de Deus? Não no sentido de não termos mais a lei como guia para as nossas ações, mas no sentido de sermos condenados, acusados e colocados à morte pela lei. É o que ele trata no capítulo 7. E no capítulo 8 ele fala da vida no Espírito.
ou seja, de que maneira o cristão, cheio do Espírito Santo, ele pode viver nesse mundo de maneira agradável a Deus. E nós estamos aqui no capítulo 7, que é bem no meio da terceira sessão, que é bem no meio do livro da Carta aos Romanos. Durante a sua exposição das partes anteriores, o apóstolo Paulo tinha feito várias referências à lei de Moisés, sem se deter muito para explicar o que ele estava dizendo. Por exemplo, ele diz que a lei foi dada para calar a boca do homem, ele diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, também que a lei não salva, embora ela traga, na verdade ela traz o conhecimento do pecado, que a salvação e a justificação não é pelas obras da lei, mas é mediante a fé em Cristo Jesus, que todas as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência foram feitas com base na fé e não com base na lei, que veio 400 anos depois. A lei, quando veio, na verdade, ela veio para aumentar o pecado, e o cristão, portanto, em Cristo, ele não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essas declarações aparentemente negativas do apóstolo Paulo sobre a lei poderiam levantar questões entre os seus leitores em Roma, particularmente os judeus. Em Roma havia uma população de judeus muito grande, os judeus eram tão influentes em Roma que, mais ou menos em meados da década de 50, o imperador Cláudio passou um decreto expulsando os judeus de Roma. E entre os judeus que foram expulsos, saiu aquele casal Priscila e Áquila, com quem Paulo se encontra fora de Roma e com quem então eles fazem uma parceria e começam a fazer tendas e que ajuda Paulo no trabalho de plantação de igrejas. Tal era a quantidade de judeus que havia em Roma. Muitos desses judeus já haviam se convertido a Cristo Jesus, mas ainda guardavam os resquícios da gloriosa religião que fora dada a eles através de Moisés. Por isso, quando eles ouvem dizer que Paulo tem essa opinião, Paulo ensina isso a respeito da lei, eles então ficam alarmados com a pregação do apóstolo Paulo. E como Paulo está pretendendo ir a Roma para conseguir o apoio da igreja para a sua viagem missionária para a Espanha, ele então já antecipa as respostas que ele vai dar assim que ele chegar em Roma, e quando ele vai ser questionado pela igreja a respeito dos seus planos e da sua teologia. Aqui no capítulo 7 em particular, Paulo explica essa questão da libertação da lei. O que é que ele quis dizer com isso? Ele tinha falado que estamos libertos da lei no capítulo 6, versos 14 e 15, não estamos mais debaixo da lei. E agora aqui no capítulo 7, ele começa a falar a respeito desse assunto de maneira mais detalhada. O capítulo 7 tem duas partes. Na primeira parte, Paulo, que nós vimos no domingo passado, Paulo fala, ele explica, né? Nós não estamos mais debaixo da lei. E ele diz que essa libertação aconteceu com a nossa morte, na morte de Cristo. Ele usa a analogia do casamento entre um homem e uma mulher que estão ligados toda a vida por conta da lei. Mas se o marido morrer, a mulher fica livre para casar com outro. Só que a resolução do problema é de cabeça para baixo, porque Paulo mata a mulher e não o marido. A mulher somos nós e o marido é a lei. Deus não tira a lei, mas ele nos tira debaixo da lei, e isso através da morte, da nossa união com Cristo Jesus na sua morte. E isso vai do verso 1 até o verso 4 do capítulo 7, que foi o que nós vimos. Aí no final, Paulo ele fala de dois modos de existência. O primeiro modo de existência é esse modo debaixo da lei, na carne, que opera para a morte, que está no verso 5. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Paulo aqui descreve a vida do não regenerado, debaixo da lei. A alusão é provavelmente ao judeu. E viver debaixo da lei, não sendo regenerado, não tendo nascido de novo, não tendo o Espírito Santo, não sendo a nova criatura, equivale a provocar a carne, a natureza pecaminosa que há em nós, a voltar o pecado e conduzir à morte. É o estado que ele descreve aqui no verso 5. E em contrapartida a isso tem a vida no Espírito,
debaixo da graça que produz a vida, que está no verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E eu quero sugerir a vocês que esses 2 versículos, eles já apresentam o plano de Paulo para frente. A vida na carne, debaixo da lei, que conduz à morte, é o conteúdo do capítulo 7. Ou seja, no capítulo 7, Paulo vai falar da vida debaixo da lei. E a vida no Espírito, que é mencionada aqui no verso 6, é o conteúdo do capítulo 8. Ou seja, Paulo está antecipando aqui o que é que ele vai fazer. 7, debaixo da lei, 8, no Espírito. Então, é isso que nós vamos tratar nessa noite, o que é que Paulo está dizendo a respeito da lei, ou a vida debaixo da lei, e nós vamos ficar apenas nos versos de 7 a 12, que são extremamente complicados, mas por incrível que pareça, são menos complicados do que 13 a 25, que nós veremos da próxima vez. Então nós estamos diante de um capítulo que é polêmico, e você vai encontrar gente de todos os lados defendendo uma interpretação desse capítulo, e eu vou colocar vocês nessa noite o que eu entendo que é a interpretação mais plausível e menos complicada. Nenhuma das demais interpretações é tão fora que a gente vai dizer assim, é uma heresia. Mas é que há nuances aqui no texto que vão dar um sentido prático, uma aplicação prática diferente, dependendo do caminho que a gente vai tomar. Vocês verão à medida que nós vamos prosseguir. Então, deixe-me fazer 5 observações sobre essa passagem que eu li, observações iniciais, do verso 7 até o verso 12. E o que é que nós temos aqui? Vocês percebem que Paulo está narrando uma experiência usando a primeira pessoa do singular, e que no resumo a experiência era essa: ele viveu um tempo sem lei, de repente a lei veio com uma promessa de vida, mas não demorou para que o eu, descobrisse que aquela promessa era enganosa, e na verdade a lei que era para dar vida acabou sendo um instrumento pelo qual ele morreu. Por que ele está narrando isso? Ele está fazendo isso, e essa é a minha primeira observação, para responder a uma conclusão errada que alguém poderia tirar daquilo que ele tinha dito antes sobre a lei. Como nós já vimos, ele disse um monte de coisas a respeito da lei de Moisés, da lei de Deus, que poderiam ser tomadas no sentido pejorativo. A última que ele disse está aí no verso 5 do capítulo 7, Vivíamos segundo a carne, e as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Daí então, alguém com alguma legitimidade poderia perguntar o que está no verso 7. O que diremos, pois? Ou seja, é essa uma conclusão legítima que alguém pode tirar do que eu acabei de dizer? É a lei pecado? Paulo está perguntando. Será que tudo isso que eu disse até agora sobre a lei significa que você pode concluir que a lei é pecado? Porque eu disse que a lei provoca o pecado, que a lei avulta o pecado, que a lei desperta o pecado. A conclusão então é que a lei é pecado? E a resposta dele é: de modo nenhum. Eu não estou dizendo que a lei é pecado, diz o apóstolo Paulo. Esse não é o problema. O problema não é a lei, de modo nenhum. O problema somos nós. A lei, ele vai dizer no verso 12, é santa, é justa e boa. Mas o problema é que a lei foi dada para pecadores. A lei expressa a vontade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. A lei reflete a santa vontade de Deus. O problema não é a lei, o problema é que ela foi dada para pecadores como vocês e como eu. Então essa é a experiência que está sendo narrada aqui, é essa questão que Paulo está tratando aqui. Mas então, algumas observações. A primeira é essa, de que Paulo está respondendo a essa conclusão errada que alguém poderia tirar das suas declarações. A segunda observação curiosa é que a partir do verso 7 até o verso 12, o apóstolo Paulo relata algum tipo de experiência
em que ele usa os verbos referentes ao homem, ao pecado e à lei, todos no passado. Por exemplo, o pecado, a lei despertou o pecado reviveu, eu morri, o pecado prevaleceu, o pecado me matou, eu verifiquei que a lei era para a morte. Todos os verbos que envolvem alguma atitude do homem para com o pecado ou para com a lei estão no passado, indicando que Paulo está se referindo a uma experiência anterior ao momento em que ele está vivendo agora. Não era alguma coisa que ele estava vivenciando, ou que ele vivia o tempo todo, mas era algo que está no passado. E a grande pergunta é, ao que exatamente Paulo está se referindo? E para complicar, Paulo agora começa a falar, a usar a primeira pessoa, ele fala na primeira pessoa do singular, eu. Eu não conhecia o pecado, eu vivia sem lei, eu recebia a lei, eu pensava que a lei é para a vida, o pecado me matou, o pecado me enganou, a lei deu força ao pecado que prevaleceu contra mim. 9 vezes na passagem Paulo usa eu, mim e me. Então a pergunta é, ao que Paulo está se referindo? Que época na vida de Paulo ele viveu sem lei, depois ele recebeu a lei, depois ele morreu, tomou conhecimento do pecado? Do que nós estamos falando aqui? Essa é a próxima complicação. As respostas que são dadas, elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos. Tem muitas respostas, como eu disse, essa é uma das passagens mais polêmicas da carta aos Romanos. Então tem muitas interpretações possíveis aqui. A gente pode agrupá-las em 2 grandes blocos. O primeiro bloco é são aquelas interpretações que vão na linha do entendimento de que essa passagem é autobiográfica, ou seja, Paulo está falando dele, porque ele está dizendo eu o tempo todo. Então, ele está falando dele, alguma coisa que ele experimentou, algum momento que ele viveu no passado, que reflete ou que explica essa questão da lei. E aí as opções, quais são? Sugestões que os pesquisadores dizem. Paulo aqui está se referindo àquela ocasião quando ele completou 13 anos e, como todo menino judeu, ele participou daquela cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é a maioridade judaica, 12 anos para a menina, 13 anos para o menino. Ele recebe a lei, ele se torna responsabilizado perante a lei, e numa cerimônia pública onde ele recita a lei e tem outros detalhes a respeito disso aí. Então, o que Paulo está dizendo é que antes disso ele vivia sem lei, mas de repente lá no Bar Mitzvah dele foi dada a lei para ele e ele então acordou e ele viu tudo o que a lei na verdade representa e sentiu todos esses efeitos de morte e de condenação. O problema é que essa cerimônia, ela não representa a chegada da lei para o menino judeu, porque o menino judeu aprende a lei com os pais, em casa, aprende a decorar, recitar a Torá desde cedo. Então, não faz sentido isso, né? Porque Paulo vai dizer aqui no verso 9, outrora sem a lei eu vivia. Ele está se referindo ao período da adolescência dele, até os 13 anos, né? Do nascimento aos 13 anos, não faz o menor sentido, porque nesse período ele foi criado por fariseus, os pais de Paulo eram fariseus, a seita mais estrita da religião judaica. Cedo a criançada aprendia a decorar a Torá, a lei, e quando aprendia a escrever, copiava também. Então, não bate com essa experiência ou com essa interpretação, não bate com o que a gente conhece da vida do apóstolo Paulo e dos costumes judaicos. Outra possibilidade é que dizem que isso aqui foi depois que Paulo ouviu o sermão de Estevão. Lá no livro de Atos, capítulo 7, nós temos a narrativa dessa história. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ele estava pregando em Jerusalém e os judeus estavam furiosos com ele, e quando Estevão acabou de pregar, os judeus resolveram matá-lo a pedradas. E Saulo estava lá, e Saulo segurou as roupas daqueles que tiraram a túnica para, com mais facilidade, pegar pedras e jogar em Estevão. E Saulo foi testemunha, ele viu o apedrejamento de Estevão, então é provável que ele também escutou o sermão de Estevão. E aquele sermão começou a mexer na cabeça do fariseu apóstolo Paulo, e ele entrou em conflito agora
quando ele viu que aquele homem estava disposto a morrer por aquilo que ele pregava. E Paulo começa a ter um conflito interno agora, convicção de pecado. Será que eu estou no caminho certo, estou no caminho errado? Então, ele se torna um fariseu em conflito. E é assim que Cristo o encontra no caminho de Damasco, quando aparece para ele. Quando Cristo aparece para ele, é um Saulo de Tarso que já está preparado, já está debaixo de convicção de pecado. Então a conversão dele seria quase que uma coisa natural, uma consequência natural daquilo que ele tinha escutado em Estevão. Mas nós temos dois problemas com essa interpretação. A primeira delas é que dificilmente Paulo se referiria ao sermão de Estevão como sendo a chegada da lei. Verso 9: outrora sem lei eu vivia. Seria mais ou menos assim: antigamente eu, fariseu, vivia sem a lei, mas quando o sermão de Estevão foi pregado, meu pecado reviveu e eu morri. Não é isso que ele está dizendo aqui, porque o sermão de Estevão não é lei, o sermão de Estevão é evangelho. Ele tinha pregado o evangelho de Jesus Cristo, tinha anunciado o evangelho. Outra coisa, segunda objeção, nós não encontramos em nenhum lugar do Novo Testamento qualquer evidência de que Paulo alguma vez foi um fariseu em conflito. Uma evidência prática disso é que eu e outros pastores, a gente prepara as liturgias do culto, e como vocês viram, na nossa liturgia tem um momento de contrição em que a gente procura na Bíblia alguma passagem de confissão de pecados. Onde haja confissão de pecados, alguém esteja confessando pecados. Vocês perceberam que quase nunca tem passagem das cartas de Paulo? É difícil encontrar uma passagem em Paulo que seja assim, Paulo dizendo: eu fui um pecador, ou eu cometi erros, ou eu nada. Ao contrário, o que você parece perceber é que Paulo tem uma consciência robusta. Ele, durante o tempo em que ele era fariseu e judeu, toda a sua vida, ele tinha a consciência tranquila. Ele achava que estava fazendo um favor para Deus quando estava perseguindo os cristãos. Ele não percebia a seriedade do seu pecado, a gravidade da sua situação diante de Deus. Estava completamente cego. Não tinha conflito nenhum no coração do fariseu Saulo de Tarso, quando ele estava no caminho de Damasco para matar os cristãos. Na verdade, ele estava muito confiante de que ele estava fazendo um favor para Deus, matando aqueles hereges cristãos. Então, essa resposta também não nos satisfaz. Mas tem um segundo bloco de respostas, e que sugere que Paulo ele está usando o eu aqui de maneira retórica. Retórica. O que seria isso? É um artifício de linguagem em que você fala como se você estivesse presente ou participando de algum evento que você está descrevendo, com o objetivo de você se integrar ao texto e você convidar o seu leitor a participar ou a interagir com você. Isso é muito fácil de perceber como isso funciona. Eu estou pregando, por exemplo, aqui, só para dar um exemplo muito rasteiro e simples, enquanto eu estou expondo aqui, o texto está tudo bem. Quando eu digo assim, e começo a narrar uma experiência pessoal, os olhinhos começam a brilhar. Eu vejo as cabeças se levantando e o pessoal olhando, né? Por quê? Porque eu vou contar alguma coisa sobre mim. Então, todo mundo já fica assim. Então, esse artifício do usar o eu, ele é um artifício literário que tem como objetivo engajar os seus ouvintes, ainda mais no caso de Paulo, onde os seus leitores eram judeus e Paulo era judeu também. É como se Paulo dissesse, ao usar o eu, não é que ele passou por essa situação, ele está descrevendo outra situação, mas ao usar o eu, é como se ele dissesse, eu concordo com isso e eu poderia ter participado disso. Então, se o eu é retórico, ou seja, se não é autobiográfico, se Paulo não está descrevendo nenhuma situação na vida dele, na época dele, do que é que ele está falando então? Então, vem as opções. Ele está falando de Adão. Faz sentido, Adão vivia sem lei, Deus um dia plantou uma árvore e disse a Adão, você não vai comer, veio a lei. E a lei que era para a vida acabou sendo para morte de Adão. Então, alguns acham que Paulo aqui está falando de Adão. Só que ele faz referência clara aqui à lei de Moisés, quando ele cita o 10º mandamento, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Adão não recebeu os 10 mandamentos lá no paraíso, ele recebeu uma ordem de Deus para não comer do fruto proibido. Então, isso não bate muito. Mas existe uma outra possibilidade que eu quero considerar com vocês como sendo a menos complicada. Paulo está falando da nação de Israel recebendo a lei de Deus no Monte Sinai, depois de ter vivido sem lei no Egito.
Israel vivia no Egito 400 anos como escravos. Era o povo de Deus, mas não tinha a lei de Deus. Não tinha sido dado a lei de Deus. Eles conheciam a Deus através das tradições, do tempo que remonta aos patriarcas, aquilo que Abraão, Isaque e Jacó tinham ensinado, depois passado para José, e assim por diante, por gerações, toda aquela... É como se fosse uma tradição, né, que permeava a cultura judaica que estava lá no Egito, mas eles não tinham a lei de Deus, com clareza dizendo para eles qual era a vontade de Deus. Moisés foi mandado por Deus, tirou-os do Egito, levou-os ao deserto, atravessando o Mar Vermelho, ao pé do Monte Sinai eles ficaram. Moisés sobe no Monte Sinai e Deus entrega a lei a Moisés. E Moisés desce com os 10 mandamentos. E o povo disse: esse é o caminho de vida. Aqui está a lei que vai ser o nosso caminho. E não demorou muito para eles descobrirem que eles não cumpriram nenhum daqueles mandamentos. O resto da história, o resto do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é a história do fracasso da nação de Israel de cumprir a lei. Aquilo que ela recebeu como sendo o caminho de vida, na verdade se tornou caminho de morte. Então, eu quero sugerir que o que Paulo está fazendo aqui é isso. Ele está descrevendo aquela experiência de Israel recebendo a lei lá no Sinai, e ele fala eu na primeira pessoa, porque ele é um judeu, ele participou disso. E é a maneira de atrair os outros judeus. É como se ele dissesse: gente, vamos analisar essa situação à luz da experiência do nosso povo. Eu também sou judeu. Olha o que aconteceu quando a lei foi dada. Olha o que aconteceu quando a lei foi dada. E ele está respondendo a pergunta: é a lei pecado? Ele diz: não, mas a lei faz isso, isso e isso, como nós podemos ver na experiência de Israel. Dito isso, agora vamos tentar ver como Paulo desenvolve isso aqui. Muito bem, ele dá três respostas à pergunta do verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? São 3 respostas. A primeira é essa: não, de modo nenhum, a lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, essa referência de Paulo aqui, se a lei não dissera, não cobiçarás, é uma referência ao 10º mandamento que resume todos os demais. Porque o que é adultério, roubo, mau testemunho, assassinato, se não cobiça? Você cobiça a mulher do seu próximo, você cobiça os bens do seu próximo, você cobiça a reputação do seu próximo, você cobiça o nome do seu próximo, você cobiça a autoridade do seu próximo. Então, a raiz de todos esses pecados está resumido no 10º mandamento: não cobiçarás. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é a lei pecado? Não, ela não é pecado, mas eu só soube que a cobiça é pecado porque a lei diz: não cobiçarás. Não é que Israel não conhecia a cobiça, não é que Israel não sabia que cobiçar era errado. Enquanto eles viviam lá no Egito, é claro que eles tinham consciência disso, de que não deviam pegar o que era alheio, não deviam querer o que é dos outros. Mas agora eles, depois que saíram do Egito, foi lá no Monte Sinai que veio por escrito dizendo: não cobiçarás. Essa é a vontade de Deus. E se você cobiçar, você será condenado pela lei, e você será julgado como culpado, e você será condenado e devidamente castigado por isso. Então, a lei trouxe o pleno conhecimento do pecado que Israel não tinha quando estava no Egito, e que veio quando eles receberam os 10 mandamentos através de Moisés. A lei é pecado? Não. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fora por intermédio da lei. Não fora por intermédio da lei. O pecado, então, agora, depois da lei, ele aparece como sendo a transgressão da vontade de Deus. A cobiça, ela não somente é ruim, faz mal, mas ela é transgressão da lei de Deus, que nos coloca como pecadores. E mais do que isso, quando a lei diz não cobiçarás, ela revela o mais profundo do meu coração,
aquele princípio perverso que está no meu coração, que é a minha natureza pecaminosa, que é posta em realce pela lei. Eu não teria conhecido a profundeza da depravação do meu coração se a lei não dissera: não cobiçarás. É a lei pecado? Não, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça. O que é que a cobiça significa, a sua gravidade, a sua seriedade, se a lei não dissera: não cobiçarás. Segunda resposta de Paulo: é a lei pecado? Não, a lei não é pecado, mas ela trouxe ocasião para o pecado despertar todo tipo de cobiça em mim. Verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça. A palavra concupiscência que está aqui é a mesma palavra cobiça que aparece no verso 7 que nós acabamos de expor. Eu não sei porque que os tradutores colocaram concupiscência, mas é a mesma palavra. Então, literalmente, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça, porque sem lei está morto o pecado. Não é que lá no Egito, Israel não tivesse conhecimento de todos esses maus desejos e cobiças que haveria no coração. Eles conheciam todas estas coisas, mas era como se o pecado tivesse adormecido, sem forças para condenar, porque a força do pecado é a lei. O pecado mata usando a lei, né? Porque onde não tem lei também não tem pecado. Então, como não tinha lei, o pecado estava lá, mas como que adormecido. Mas na hora que a lei veio, o pecado ganha força, ele cresce. A lei desperta o pecado, desperta a carne e desperta o desejo de fazer todas as coisas que a lei diz que não podem ser feitas. E é interessante isso, quando Israel estava lá no Egito, né? Israel tinha pecado, cometia pecado, mas agora, quando no Sinai recebe a lei de Deus, aquilo que já antes existia, parece que cresce, avulta, ganha força e poder. A lei desperta, caracteriza o pecado, como ele diz aqui no verso 8, não é? O mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de cobiça. O mandamento desperta em mim toda sorte de concupiscência. Agostinho, no seu famoso livro As Confissões de Agostinho, que é uma leitura que eu recomendo para todos, Agostinho viveu no século IV e é um dos maiores teólogos que a igreja cristã já teve. Nesse livro Confissões, ele narra uma experiência quando ele era jovem, quando ele e um bando de rapazes da idade dele foi roubar pera no quintal do vizinho. Pularam a cerca, muro, sei lá o que, invadiram lá e roubaram, depenaram o pé de pera, né? Levaram tudo, comeram uma ou outra e jogaram o resto para os porcos e foram embora. E aí Agostinho, já convertido, né, muito tempo depois, ele olha para aquele episódio da juventude dele e ele pergunta: qual foi o prazer que ele teve em fazer aquilo? Com certeza não foi o das peras, porque ele tinha pera maior e mais gostosa em casa, mas o prazer de ser ladrão, o prazer de quebrar a regra, o prazer de afirmar a minha liberdade, é ele que diz isso, afirmar a minha liberdade das leis, o prazer de mostrar que eu não sou prisioneiro de normas e que eu faço o que eu quero. Esse era o prazer, não era o prazer da pera, mas o ato da transgressão era prazeroso. Agostinho diz isso. E não será que está ele, de fato, descrevendo o nosso próprio coração? Por que a gente faz as coisas que a gente sabe que estão erradas? A gente sabe que o prazer que elas dão é provisório, por mais que a gente tente racionalizar. A gente sabe que não vale a pena, que a gente vai ser apanhado cedo ou tarde, que vai ter uma punição. Por que a gente faz? O prazer não paga, mas é o ato de transgredir. Como se o homem quisesse, desde o paraíso, afirmar a sua autonomia de Deus. Não foi exatamente esse o problema no paraíso? Como foi que a tentação veio para Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto, vocês serão o quê? Iguais a Deus. É por isso que Paulo diz aqui que a lei, ela provoca a carne
porque ela cria restrições e a nossa natureza rebelde não aceita viver debaixo da imposição de um ser superior a nós. Eu não quero viver debaixo de um Deus que vai me dizer o que é certo e o que é errado, de que maneira eu vou levar a minha vida e como é que eu tenho que ser feliz. Então essa é a essência do pecado, é rebelião contra Deus. E a lei provoca isso porque ela coloca os limites. E o desejo de transgredir vem na hora. É a lei pecado? Não. A lei não é pecado. Mas ela traz ocasião para que o pecado desperte todo tipo de concupiscência e desejo em mim. Esse é o segundo ponto de Paulo. O terceiro é esse. É a lei pecado? Não, a lei não é pecado. Mas ela revive o pecado e o pecado me causa a morte. Versos de 9 a 11. Paulo diz aqui no verso 9, outrora sem a lei eu vivia. A referência é ao tempo de Israel no Egito, quando não tinha a lei de Moisés ainda. 400 anos eles moraram lá sem a lei. Outrora sem a lei eu vivia. Essa nossa tradução aqui, ela dá a impressão de que o verbo viver aqui significa existir, mas não é. Outrora, como não tinha lei, eu estava vivo, é isso que quer dizer. Outrora, como não tinha lei para me matar, eu estava vivo. Então lá no Egito, eu achei que estava tudo bem, já que não tinha uma regra, não tem lei, então eu achava que estava tudo bem, eu estava vivo. Mas, verso 9, sobrevindo o preceito, está se referindo ao quê? A entrega da lei. Deus chegou para Israel e disse, a lei é essa, ó, lá no Monte Sinai. Vindo o preceito, reviveu o pecado que estava lá quietinho, mortinho no meu coração, e eu morri. Eu que pensava que estava vivo, quando a lei chegou, agora eu morri. Isso foi efeito da chegada da lei na nação de Israel. A lei é pecado? Não. Mas ela revela, ela traz consciência, ela mostra a verdadeira situação sua diante de Deus. Você pensava que estava vivo, mas agora com a lei você percebe que você está morto. Por quê? Porque você não cumpre nenhum dos mandamentos, nenhum deles. E a lei determina a morte de todo transgressor. E não somente isso, olha a surpresa desagradável do verso 10. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Olha a surpresa de Israel. Lá no Monte Sinai, quando recebe o mandamento, há um momento em que, quando Moisés desce, faz um pacto com o povo, e Moisés diz assim, essa é a lei do Senhor vosso Deus. Ele é o vosso povo, vosso Deus, e vós sois o seu povo. Vocês vão guardar esses mandamentos? E todo o povo disse a uma só voz, nós vamos guardar esses mandamentos. Receberam o mandamento como se fosse o caminho de vida, quando na verdade nunca era esse o plano. O plano de Deus era exatamente produzir esse tipo de efeito, para que eles soubessem que precisavam do Messias, do Salvador que viria. Mas Israel recebeu a lei como se fosse caminho de vida, e estabeleceu um sistema de salvação que consistia em praticar aquelas obras, mas aí não demorou muito e eles descobriram que não estava funcionando. Já na hora que Moisés desceu com as tábuas da lei, o que é que Arão e o povo estavam fazendo? Adorando o bezerro de ouro. O resto da história é uma história de adultério, imoralidade, idolatria, profanação, maledicência, murmuração, rebelião. Por isso que nenhum deles entrou na terra prometida, morreram todos no deserto, 40 anos. Eles receberam a lei e disseram, é o caminho de vida. Não demorou muito e eles perceberam que, na verdade, era morte para eles. Na verdade, era morte. Paulo termina dizendo no verso 12, tem ainda o verso 11, perdão. Israel, então, como que se sentiu enganado, olha, verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Aqui Paulo fala do pecado como sendo uma coisa tão ruim, que pegou uma coisa boa para matar o outro. Como é que você mata alguém com uma coisa boa? O pecado
prevaleceu contra o homem, usou a lei e matou o homem. Ou seja, o problema não é a lei, o problema é o pecado que habita em mim, é a minha natureza pecaminosa. Por isso ele termina dizendo no verso 12, por conseguinte, né, já vi que o problema é o pecado, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não tem nada errado com a lei de Deus, a lei expressa a santidade de Deus, a lei é santa, porque Deus é santo, Deus é separado do pecado, e a lei dele é a voz dele, a lei dele expressa a santidade dele, a lei é justa, Deus não pede nada que seja injusto, ele não pede nada que seja impossível, ele não pede nada que vá além dos limites. A lei de Deus promove a justiça entre os homens, promove a justiça entre o homem e Deus, não tem nada errado com a lei, ela é justa. E ela é boa porque a lei quer o nosso bem. Quando ela diz não adulterarás, está querendo proteger a família. Quando diz não matarás, está querendo proteger a vida. Quando diz não dirás falso testemunho, está querendo proteger a reputação do meu próximo. Quando diz não cobiçarás, está querendo proteger tudo que pertence ao meu próximo, desde a sua esposa até os seus bens. Quando diz honra teu pai e tua mãe, está querendo proteger as autoridades. E quando diz não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não toma o meu nome em vão, ele está querendo preservar a verdadeira religião. A lei é boa, não tem nada errado com ela. O problema somos nós. Esse é que é o problema. E aí nós vamos ver do verso 13 até o verso 25, a constatação dessa realidade, como o homem debaixo da lei se contorce, ele sabe o que é o certo, ele está vendo o que é, né? Ele tem lampejos de compreensão disso, mas ele simplesmente entra numa agonia mortal, em que ele não consegue obedecer a Deus, é o que Paulo vai descrever do verso 13 até o verso 25, que nós veremos da próxima vez. Mas nós vamos terminar aqui com essa declaração de Paulo, né, de que o problema não é a lei. É a lei pecado? Não, a lei é santa, justa e boa. O problema é a nossa natureza pecaminosa. O pecado, quando foi dado, ele trouxe conhecimento da lei, avultou o pecado, provocou o pecado e finalmente deu ao pecado uma razão e uma arma para me matar. Esse é o problema. Não é que o problema não está com a lei, o problema está em nós. Então, dito isso, irmãos, algumas consequências seguem. A primeira delas é que, talvez essa seja a passagem da Bíblia, me refiro a todo o capítulo 7, especialmente do verso 7 até o verso 25, talvez seja o lugar da Bíblia onde a depravação total do homem seja explicada da maneira mais clara. Não há talvez um outro capítulo na Bíblia onde a corrupção do nosso coração, o poder do pecado e a nossa impotência de obedecer a Deus fique tão claramente descrito como aqui nesse capítulo. É um dos principais pontos da teologia reformada, a depravação do coração humano, e essa é uma das passagens que dá suporte a isso. A corrupção é completa, ela cega o coração do homem, corrupção do pecado, ela deixa o homem escravo do pecado que habita nele, e ele é incapaz de fazer até aquilo que ele sabe que é certo e que é claro diante dos seus olhos, como sendo o caminho a ser feito, ele não consegue fazer isso. E essa é a realidade, eu digo nessa noite, a meu respeito e a seu respeito é a mesma coisa, nós somos feitos da mesma natureza desses judeus e de Paulo, que se identifica aqui a usar o eu, né? Ele diz que ele também participa disso, nós todos podemos dizer eu, talvez seja por isso que ele colocou eu, para que você, quando lesse, você dissesse eu, Augusto, sou assim, isso é minha história, porque essa é a realidade a nosso respeito. Segunda coisa que nós vemos no texto é a cegueira da pessoa não regenerada. É a cegueira da pessoa não regenerada. Isso que Paulo está descrevendo aqui, ele está descrevendo da perspectiva cristã. Porque na época em que Israel recebeu a lei e viveu debaixo da lei, e depois os judeus, quando entraram na terra prometida, eles acharam que tudo estava bem. Eles eram filhos de Abraão, Deus os havia escolhido, Deus havia feito uma aliança com eles, Deus deu a lei, Deus deu a circuncisão, então eles achavam que tudo estava bem diante de Deus, não achavam que estavam perdidos, não tinham convicção de pecado, estavam absolutamente cegos. Essa descrição que Paulo está fazendo aqui é uma descrição da perspectiva cristã.
Deixa eu exemplificar isso aqui. Quando eu era descrente, olha a prova, 10 cabeças levantaram na hora. Quando eu vivia, antes de eu viver como crente, em Cristo Jesus, eu fiz muitas coisas erradas, vivi uma vida dissoluta. E os pastores da minha antiga igreja vinham atrás de mim para tentar me converter. E geralmente a abordagem deles era a seguinte: Augustus, eu sei que você é infeliz. Essa vida que você está levando aí é uma vida de infelicidade. Você, no fundo, você é uma pessoa triste e vazia. Eu dava risada. Você está falando com um cara errado. Eu gosto da farra, eu gosto de boate, eu gosto de bebedeira, de orgia, dessas coisas. Eu gosto de tudo isso, me sinto bem, eu quero levar essa vida, estou ótimo, não tem nada errado comigo. Na época eu não percebia. Depois que a graça de Deus me alcançou e me mudou, e hoje eu olho para trás e eu vejo que aquilo tudo que eu fazia era exatamente por causa do vazio que havia no meu coração, daquele oco que havia na minha alma, daquelas trevas que me consumiam por dentro e que eu não queria ver e que eu queria esconder atrás de todos aqueles prazeres e aventuras nos quais eu me metia. Mas naquela época eu não via, mas hoje, como cristão, eu olho para trás e percebo que essa era a verdade. Esse tipo de análise que Paulo está fazendo aqui, ele está falando como cristão e dizendo como era a vida, como era na verdade a vida dos judeus debaixo da lei. Na época eles não perceberam isso, se tornaram inclusive legalistas, achavam que o caminho da salvação era a guarda da lei. Por isso que quando Cristo chegou anunciando o arrependimento, a necessidade de mudança de vida e crer nele como Salvador, ele disse: mas peraí, isso não é para nós nós não temos pecado. Nós somos filhos de Deus, Deus nos deu a sua gloriosa lei, nós cumprimos a lei. Esse capítulo ilustra a cegueira do homem sem Deus. Ele não percebe o seu estado. E você encontra gente hoje que não é cristão, não é? E que tenta, está coberto por uma capa de moralidade, de cumprimento de dever, de fazer o bem, de fazer caridade, ajudar os pobres e tudo mais. Eu sempre desconfiei que esse tipo de piedade é, na verdade, uma capa para esconder a corrupção do coração. Porque essas regras que as pessoas colocam, a moralidade, fazer o bem, ajudar os pobres, ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, isso não consegue abater, diminuir ou mortificar as paixões pecaminosas do nosso coração. Só a cruz de Cristo faz isso. Então sua moralidade não vai levar você a lugar nenhum. Nem a sua justiça própria, não vai. Não consegue dominar o pecado que há no seu coração, só tem um caminho para isso, é Jesus Cristo e Ele crucificado. É isso que Paulo disse no início do capítulo. Só tem uma saída para esse casamento impossível, é morrermos para a lei, unidos a Cristo na sua cruz, e aí a lei não mais nos alcança. Não mais nos alcança. Queira Deus que nessa noite todos nós possamos compreender a seriedade do que está sendo dito aqui. Nós não somente somos pecadores, mas nós estamos debaixo da lei, que nos condena, que nos subjuga, que nos enquadra como pecadores indignos e pronuncia a nossa sentença. Você nunca poderá ser aceito por Deus com base em boas obras, em ações meritórias, cumprir os seus compromissos, religiosos ou não, sendo uma pessoa boa, porque você não é uma pessoa boa. Eu não sou, nós não somos. Nunca nenhum de nós que está aqui será recebido na presença de Deus com base em qualquer coisa que haja em nós. Por isso que a salvação é pela graça. É mediante a obra completa de Cristo Jesus na cruz, no Calvário, quando Ele ali pagou a penalidade exigida pela lei para os nossos pecados. Ali Ele experimentou o sofrimento em nosso lugar e levou sobre si as nossas iniquidades para que nós pudéssemos ser justificados e assim libertos da condenação da lei. Esse é o ponto aqui. Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça. A ponte de transição é a fé no Senhor Jesus, como sendo o Senhor e Salvador. Que Ele nessa noite
se compraza em salvar pecadores, abrir os olhos de pessoas aqui e nos encher de gratidão pelo que já fez por nós. Oremos. Ó Senhor, eu te peço que não fique nenhuma dúvida nessa noite, em nenhum coração aqui, do verdadeiro estado em que nós nos encontramos, todos nós. Somos indignos de Ti. Somos, ó Senhor, enquadrados como transgressores pela lei, que é santa, justa e boa. E confessamos que nós a temos transgredido tantas vezes. E pior do que isso, Senhor, às vezes nós temos pensado que ela é o caminho da vida e que se eu guardar os mandamentos de maneira suficiente, um dia poderei ser aceito por Ti. Ó Deus, tira o véu do nosso coração para que nós vejamos a realidade, a extensão da perversidade e da corrupção que está na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, na nossa vontade. Ó Deus, e pelo Teu Espírito Santo, reconcilia-nos contigo, na mediação de Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados, nos aceitando como Teus, não imputando as nossas transgressões e tirando toda a condenação, porque já aplicada em Cristo Jesus. Oro pelos jovens da nossa igreja, pelas crianças que aqui estão, pelos adolescentes, que sendo criados num ambiente de igreja, talvez não percebam a gravidade do seu pecado e se sintam seguros, quando na verdade são tão pecadores como os outros. Ajuda-os a entender a necessidade de um Salvador e que esse Salvador é o Senhor Jesus, de quem ouviram desde cedo dos seus pais. Oramos pelos nossos filhos que se desviaram, que aprenderam essa verdade, mas um dia seguiram outros caminhos, não querendo se sujeitar a Ti, não querendo o Evangelho, querendo ser eles mesmos o dono dos seus destinos. Traze-os de volta, ainda que para isso tenhas de quebrá-los, quebrar o orgulho e a cegueira deles. Abençoe essa igreja e outras igrejas onde Tua verdade é ensinada com fidelidade. Consola os nossos corações com Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.